A gente vai citar aqui os principais erros e também alguns acertos que você pode encaixar criativamente dentro dos moods de iluminação, dentro da composição com a hierarquia de luzes. Vamos lá! Um dos principais erros que acontece quando a gente coloca e tenta equilibrar a iluminação na nossa cena é em relação à exposição da luz. Nesse caso aqui, a gente separou esses 3 exemplos e eu quero deixar bem refinado a sua análise para depois você também ter o senso crítico e conseguir entender qual é o ponto de equilíbrio para você ter uma imagem bem iluminada. Essa imagem em destaque, a imagem que está maior, ela está num bom equilíbrio. E como que eu sei que ela está nesse bom equilíbrio? Porque a gente consegue distinguir, através da iluminação global, as faces do projeto. Então, como eu expliquei até em outra cena, eu consigo ver muito tranquilamente que isso aqui é uma face, isso aqui é outra face e isso aqui ainda é uma terceira face, porque eu tenho intensidade de luzes e rebatimentos diferentes em cada uma delas. Agora vamos para esse exemplo aqui, que ele tá com uma exposição maior do que a indicada. Tá vendo que essa transição aqui, olha, dessa face, eu não consigo identificar muito bem a diferença? Isso para o 3D é muito importante, você conseguir observar a imagem e conseguir distinguir os planos. E eu não falo isso somente na volumetria, eu falo também nas formas e sombras. Presta atenção comigo exatamente aqui nessa imagem, que agora a gente colocou a exposição dela para baixo, que esse amontoado de planta eu quase não consigo enxergar nada. Aqui na imagem normal, tá vendo que eu tenho muito mais definição porque a exposição tá correta? Então esse equilíbrio, essa sensibilidade, principalmente em distinguir os planos, vai fazer muita diferença. E isso está relacionado tanto à exposição. A exposição a gente equilibra através da câmera, que é a nossa segunda luz do nosso pré-light, e também através do nosso frame buffer. Esses controles, eles mudam esse parâmetro e o aspecto de iluminação de todo o projeto, de todas as cenas. Então, quando a gente fala de estouro de luz ou imagem muito escura, a gente tem sim que ficar atento a esses fundamentos, a esse tipo de iluminação, que não é a luz do sol, não é a intensidade do sol específica ou de alguma luz física do próprio V-Ray, ou uma luz artificial do próprio V-Ray, e sim são parâmetros de câmera e do nosso frame buffer. Como eu sei que a iluminação é um dos pontos de maior dificuldade e exatamente esse problema aqui também é o que as pessoas mais têm dúvidas, eu quis trazer esse fundamento para ficar bem claro. Quando a sua imagem estiver muito estourada ou muito escura, observa esses parâmetros se não dá para mexer neles, porque aqui é que a gente controla a exposição da cena e depois ajusta o restante das luzes. Ajusta a luz de composição, ajusta a luz de preenchimento, ajusta até mesmo a luz do sol. A gente configura ela primeiro, mas se ao colocar as outras luzes a gente vê que existe um aumento na exposição geral, a gente consegue diminuir isso através desses controles. Então é muito importante o fundamento da exposição para a gente não errar na produção da iluminação dos nossos projetos. E ainda uma última coisa sobre a exposição é que se você estiver renderizando as suas imagens, prefira que ela fique um pouquinho mais escura ou, obviamente, a gente vai lutar para chegar na iluminação mais equilibrada dentro do próprio V-Ray, mas tentar chegar nessa ou nessa configuração. Porque a configuração que ela fica muito estourada, a gente perde a referência desses pixels aqui, olha. Eu não consigo recuperar eles. Enquanto os pixels que ficam mais escurecidos, a gente tem informação dentro deles, né? Mesmo que essa informação esteja com uma luz mais escura, eu depois consigo clarear ela. A luz clara, principalmente quando ela tá aqui no branco, eu não consigo escurecer. É como se eu perdesse qualquer tipo de informação e somente a cor branca tomasse o pixel dessa imagem. Então,
É preferível, tô com dúvida na exposição. Nunca, jamais deixe a imagem super exposta. Prefira uma tonalidade um pouquinho mais escura para a gente conseguir chegar lá dentro do Photoshop na parte ideal, na exposição ideal, ou senão a gente brigar para ter uma boa exposição e equilíbrio no próprio V-Ray. Outro ponto importantíssimo é em relação ao contraste da sua imagem. Muitas vezes a gente quer dar aquela sensação de profundidade, aí vai lá e pesa a mão no contraste. Mas um contraste muito pesado pode inclusive jogar contra isso. Ele pode achatar ainda mais a sua imagem. Isso porque as sombras, elas acabam tirando essa relação do que está mais atrás, do que está mais à frente. E também ela deixa esse aspecto da imagem queimada. Olha só aqui nessa primeira opção. De novo, são as 3 imagens e as imagens das pontas a gente deixou o contraste mais escuro e a última o contraste mais claro. A imagem do meio é a que está mais equilibrada. Perceba como a imagem com contraste mais forte, os materiais eles ficam mais intensos, porém eu praticamente perco a referência dessas áreas em que esse contraste está mais escuro. Eu não consigo nem enxergar, nem identificar direito o que está ali. Olha, o vaso e a parede acabam quase que virando uma coisa só. As sombras, elas ficam muito demarcadas e, de novo, você tem sempre que observar, o ponto crítico de observar isso é se você está perdendo informação de projeto. E nesse caso aqui, a gente está assim. Veja a diferença da imagem aqui do meio. De novo, vou pedir atenção para a parte do vaso. Tá vendo como eu consigo ver a imagem de uma forma melhor, assim como aqui a parte de trás da cadeira, eu consigo ver a transição da luz passando nesse objeto que ele é arredondado, eu consigo ver aqui exatamente a divisão e a sombra suave do sofá, eu consigo entender melhor a profundidade da cena, porque as sombras elas também ficam numa hierarquia melhor, os materiais também eu consigo identificar eles de uma forma mais natural, tudo isso quando a gente observa esses pontos também do contraste. E aqui a gente tem o contrário, né? O contraste demasiado. De novo, olha só, eu perco a referência do que é face aqui. Eu quase não consigo identificar a divisão dessa mesa. E olha aqui como dentro da imagem equilibrada, eu tenho claramente a divisão dessa face daqui, da divisão da face do tampo. Eu consigo ver certinho a marcação. Já que eu perdi totalmente a referência, eu não consigo identificar os planos. Por quê? Tá muito claro e essas referências vão se perdendo. Igualmente aqui na parte da ponta da poltrona. Tá vendo que eu perdi essa referência dos pixels? Então, muito parecida com a exposição, a parte do contraste, ela é essencial para você definir os planos, definir as arestas, conseguir que o seu 3D tenha forma e sombra, né? Luz e sombra, e que ele tenha uma leitura ideal e equilíbrio na iluminação.